Eu queria que vocês falassem a diferença entre o afetar-se e o envolver-se nas relações. Quer falar? Quer que eu fale? Eu falo. Fala você. Eu tô falando muito. Então, imagina. Não, olha, eu vou falar duas coisinhas só da outra pergunta que eu não queria perder. O Google, ele foi definir segurança psicológica e estava buscando um algoritmo para saber o que era uma equipe de alta performance. O Google achou que ia achar um algoritmo de seres humanos. Aí esse tal projeto Aristóteles, que chamava, chega a uma conclusão em que um dos fatores principais de uma equipe de alta performance, além de que não tem algoritmo, é a sensibilidade social, que é o que você está trazendo, Simone, é uma sensibilidade, e sensibilidade a gente ensina. O que você pode fazer para que as pessoas aumentem a sua sensibilidade? Então, isso é muito do nosso trabalho. E tem um momento, quando a gente está falando de grupos e de liderança, quando a gente está falando com os líderes, que a gente fala muito de timing, que é exatamente quem cozinha, você olha o bolo, não adianta você falar, deixa 40 minutos. Você fica olhando, você fala, acho que tá, né? Fazer ovo também, ovo mexido, você fala, acho que esse é o timing. Então, é isso que a gente também precisa na gestão, e é uma coisa bem complicada, né, assim, de explicar. Mas vamos lá, Big, afetar-se versus envolver-se. É uma distinção que a gente tenta trazer para as pessoas, por quê? Principalmente porque aquela definição de empatia, sentir o que o outro sente, tem levado muita gente a fazer o que a gente chama, eu gosto de chamar a empatia politicamente correta. Eu não concordo com você, eu não gostei do que você falou, mas eu tenho que ser empático. Então eu saio sorrindo, mas depois eu fico completamente transtornada e não chegamos a nenhum bom entendimento. Então, a empatia, não necessariamente, ou do nosso ponto de vista, nessa fórmula, está faltando o olhar para si antes de olhar para o outro. Quer dizer, bom, eu estou pensando aqui, não vou explicar toda essa parte, mas você está falando, é muito grande, mas enfim. Isso leva a gente, sentir o que o outro sente, a querer se envolver com o outro. Quando eu estou diante de uma pessoa em sofrimento, um lugar bom para a gente estar eu estou sendo afetado pelo sofrimento dessa pessoa, eu estou sentindo algo aqui dentro de mim, estou ficando angustiado, estou ficando triste, essa pessoa está triste também, mas essa é a minha tristeza, e aí eu estou triste por causa da pessoa, eu não estou com a mesma tristeza da pessoa. É a história do abraço do afogado. Se eu for ficar com a tristeza da pessoa, nós vamos as duas juntas ficar imensamente triste, e o que uma pessoa em sofrimento precisa? Ela precisa da sua ajuda, das suas ideias, do seu acolhimento, de soluções que você só vai ter se você se mantiver no espaço do afetamento, né? Eu não me envolvo. Agora, isso é fácil falar, mas a sociedade cobra o contrário. Eu estou chorando, minha amiga está chorando aqui, ela espera que eu chore junto, né? Ou então, sei lá, você está nervoso, ou aquela história de quando você briga, né? A pessoa briga com o namorado, e aí você quer que a amiga também brigue junto, né? A gente está acostumado a esse tipo de troca num momento, né, mais difícil. Isso gera muita confusão. Então, em vez de eu só me afetar, eu vou e me envolvo. Quando eu consigo ficar no lugar da afetação, a gente diz, aí eu estou fazendo empatia. O meu melhor está aqui à disposição do outro. Quando eu sofro junto com o outro, aí chama psicopatia compartilhada, aprendi com o Francisco Nogueira. É isso. Quer falar, Francisco? Não, eu acho que isso a gente quase como se a gente remasse contra a maré quando a gente traz isso, né? A gente vai dizer para as pessoas, não, empatia não é sentir o que o outro sente. Mas se a gente estudar esse conceito de empatia, ele vem da estética, né? Sabe que em 1930 e alguma coisa teve o Theodor Reik que falou que sim, a empatia é um conceito tão amplo que já não significa mais nada. Isso em 1930 e bolinha. Acho que é Né? 36. Naquela época já era uma grande confusão. E esse é um conceito que vem da estética, porque na Alemanha eles queriam entender o que fazia uma pessoa passar mais tempo na frente de uma obra de arte e não de outra. Por que certas obras são mais magnéticas? O que as pessoas sentem? Gente, se empatia fosse sentir o que o outro sente, como que eu vou sentir a mesma coisa que um quadro?
O quadro não sente, ele me provoca um sentimento, diz respeito a mim. A primeira pessoa a ser considerada num estado empático sou eu. Eu, diante desse meu amigo, dessa minha pessoa querida que está em sofrimento, como que isso me comove? Eu poder dizer para essa pessoa, olha, o seu sofrimento... O seu sofrimento me mobiliza, o seu sofrimento me deixa triste, é um gesto empático, né? É um gesto de conexão. Assim, o seu sofrimento é importante para mim. Eu não estou sendo indiferente, né? Isso por si só já é empático. Então, o que houve nessa história da empatia foi uma tradução que foi feita na virada do século XIX para o século XX, de I'm feeling, que é o sentir de dentro, né, o sentimento interno, para empatia no inglês. E aí, a partir daí, começaram a pegar esse nome empatia e buscar as origens etimológicas na Grécia, mas a palavra não vem do grego, vem do alemão, né? Então, houve uma transposição aí de histórias, né, e a gente acabou se perdendo nessa coisa de calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro. E aí a gente perde de vista a gente mesmo e o que a gente tem de melhor para oferecer para essa pessoa na hora que você está numa conversa. O que você tem de melhor para oferecer para alguém quando você está conversando? A sua escuta. E para você escutar bem o outro, você precisa estar muito tranquilo com os barulhos internos da sua mente, os seus julgamentos, os seus preconceitos, aquilo que você ouve do outro que você não concorda. Então, essa é a hora de você acomodar isso um pouquinho dentro de você, aguentar a sua angústia e se abrir para o outro. E aí você vai fazer uma boa relação, uma boa conexão, uma relação empática. E eu acho que esse ponto que o Francisco traz, ele é importante justamente porque, assim, gente, fazer empatia com quem você gosta é delícia. Mesmo que você se envolva, não vai dar muito errado, mas e com quem você não gosta? E com as pessoas com as quais você não concorda, né? Então, tem um exemplo que a gente dá, que é o exemplo real de uma discussão que eu fui ter com uma amiga que tinha uma visão política diferente da minha. E a gente foi as duas cheias de argumentos, fazer uma conversa civilizada, e a conversa não ia para lugar nenhum. E chegou um momento que eu lembrei de tudo que a gente fala, que a gente transmite nos nossos workshops, e eu disse para ela, olha, essa conversa está me dando um aperto no peito, uma dor no estômago, e eu estou sentindo uma raiva de você, que é um sentimento que eu nunca tive. E quando eu falei de mim, do que como essa conversa estava me afetando, ela olhou para mim com um olhar da amiga, que eu conheço, e que é minha amiga e eu sou amiga dela. E a gente encerrou a nossa discussão sobre política e deixou a nossa amizade preservada. Qual que seria sido a outra opção? Como muita gente, né? A gente está vivendo o mundo do cancelamento. Não dá. A gente era amiga até aqui, a gente não vai ser mais. Mas a gente decidiu que era possível, porque tem um lugar em que a gente se ama, tem um lugar que o olhar dela encontra o meu, ainda que, para nossa tristeza, a gente não tem a mesma visão política. Aí as pessoas perguntam, mas você concorda com os valores? Você tem que concordar. Gente, não é maduro perguntar isso, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo, não dá para todo mundo ter a mesma visão que eu. Então, sim, tem um monte de gente que não tem o mesmo valor que eu, e se houver algo que eu acho que ali vale a pena, eu posso ficar com aquela pessoa, não preciso jogar lá fora, né? As pessoas jogam tudo fora. Então, esse olhar para a empatia, que é remando contra a maré, né? O Museu de Empatia, imagina, você põe o sapato, é um museu incrível, anda, ouve a história das pessoas, mas a gente acha que ele deixa um pedaço aí, deixa para trás um pedaço importante para ajudar a gente a ser realmente empático, sabe?